Olá pessoal, aqui é o professor Marco Aurélio do IFRO Campus de Paraná e nossa aula de hoje será sobre dinâmica, lei de Newton, força e etc. O vídeo ficou um pouco longo, portanto eu dividi ele em 3 partes para que vocês possam escolher a parte melhor para assistir, para não assistir tudo de uma vez e ficar muito cansativo. E aqui nessa tabela você pode ver o tempo exato onde começa cada tema. Então eu recomendo que você dê um print nessa imagem e vá para a parte que mais te interessa, a parte que você não assistiu ainda ou aquela que você tenha dúvida. Então vamos estudar primeiro aqui a parte 1, onde veremos a introdução, definição de força, exemplo de aplicação de vetores, forças básicas da natureza, tipos de força e o uso do dinamômetro. Comecemos pela introdução aqui, um pouquinho da história sobre o plantio, como se plantavam as coisas. Então, inicialmente era uma vareta bem rudimentar, feita de madeira, que era puxada por pessoas. E somente em 6.000 a.C. os animais começaram a fazer esse trabalho de tração, puxar o arado. Logo depois foi feito alguns arados de madeira de metal, mais elaborados. E por fim, chegou-se aos maquinários que temos hoje, pesados, e bem mais modernos. Agora, se você comparar, por exemplo, o que você vai dizer que a maioria desses processos de aragem tem em comum? Que alguma coisa tinha que puxar o arado. Inicialmente era o homem, passou pelo animal, hoje em dia são máquinas. Agora pense o seguinte, quando você olha para essa imagem aí, esse conjunto de imagens, será que a primeira pessoa lá da imagem conseguiria puxar esse maquinário pesado? Você vai responder provavelmente que não, porque faltaria força para essa pessoa. E aí nós temos que definir o que é força. Eu que gosto de filme de ficção, desenho, quadrinhos, eu me deparo sempre com alguns personagens que falam da força. E esses 2 exemplos aqui, eles personificam a força. O He-Man, desenho lá dos anos 80 e 90, dizia: eu tenho a força. O mestre Yoda diz que a força esteja com você. Então, como fosse uma personificação. E eu digo que é o seguinte: a força é um agente físico capaz de alterar o estado de um corpo. Ele pode fazer com que um corpo entre em movimento, em repouso ou causar deformação desse corpo. Por exemplo, maquinária agrícola, posto em movimento pelo trabalho do motor. Um cavalo, quando se puxa as rédeas, ele para. Então, o cavaleiro ali fez com que ele entrasse em repouso. Uma mola de um amortecedor que pode ser deformada, melhorando o desempenho do veículo. E a força a gente estuda na dinâmica. Lá na cinemática, nós estudávamos o seguinte: eu não importava com as causas e consequências dos movimentos. Já na dinâmica, que justamente é isso que ela faz, estudar as causas e consequências desses movimentos. E a força é uma grandeza vetorial. Por ser vetorial, em direção, sentido e intensidade, também chamado de módulo. Então, por exemplo, quando eu olho esse vetor aqui de intensidade de 6 newtons e apontando para a direita, então nós dizemos que ele tem módulo igual a 6, direção horizontal, sentido para a direita. Enquanto esse outro aí, ele é vertical, a sua direção, o seu sentido é para baixo e seu módulo igual a 4 newtons. Eu posso também observar a força resultante de vetores. Então ali eu tenho, por exemplo, 2 pessoas puxando uma caixa com uma corda fazendo angulação, 2 cordas fazendo angulação. Então eu tenho a força 1 e a força 2. Eu posso isolar isso aqui e estudar os vetores dessa resultante disso, como nós já vimos na aula de vetores. Ali o vetor resultante. Já que assim nós podemos usar como exemplo isso. Vamos ver alguns exemplos de aplicação de vetores nos exercícios de força. Vou adiantando para vocês, força é medida internacionalmente em newtons. Então, vamos apresentar para vocês alguns exemplos onde aparece a unidade de medida N, que é newtons, que é a unidade padrão no sistema internacional para a força. Já a gente fala melhor sobre isso. E sobre essa figura também que é Isaac Newton. Exemplo, a figura abaixo mostra um corpo recebendo a ação de 2 forças cujas intensidades são indicadas. Calcule a intensidade, a direção e o sentido da resultante das forças aplicadas nesse corpo.
Então nós temos uma interação vetorial. Eu tenho um vetor para a direita, outro para a esquerda. Aprendemos isso em vetores. Quando eu tenho vetores nessa configuração, basta subtraí-los. Eu coloquei ali uma elegância matemática, né, a barrinha de módulo, apenas para dizer que para nós o sinal não importa. Importa apenas o valor desse número, o absoluto desse número. Eu podia fazer 8 menos 12, que ia dar menos 4. Quando eu tiro do módulo, fica mais 4. Então eu já faço logo o maior menos o menor, fica mais fácil para fazer o exercício, né? Beleza? Então aí no caso, se você for pensar para onde é que esse móvel está sendo deslocado. Como 12 é maior que 8, ele está sendo arrastado para a esquerda, né? Horizontalmente para a esquerda. Acho que é bem óbvio para vocês, né? 12 é maior que 8, então ele está sendo arrastado para a esquerda. Mas, para mim, eu quero saber qual é a intensidade dessa força resultante, subtraindo então. Um outro exemplo, um pouquinho mais complexo, eu tenho 3 forças interagindo num corpo só. Nesse caso, o que nós temos? Uma partícula está sujeita à ação de 3 forças, conforme mostra o esquema. Sendo as 3 forças coplanares, calcule a intensidade da resultante das forças aplicadas na partícula. Vamos lá. Primeiro, eu vou resolver horizontalmente esse problema. Olha, horizontalmente eu tenho uma força de 4 newtons e outra de 20 newtons. Portanto, já sabemos como fazer isso. Basta subtrair e eu obtenho uma força resultante horizontal, que eu represento por FRH, de 16 newtons. Então, ou seja, ficaria assim a configuração, né? A vertical permaneceria com 12, porque eu não trabalhei com ela ainda, e eu tenho uma horizontal de 16 newtons. Como ficaria isso aqui então agora? Tenho 2 vetores que formam um ângulo de 90 graus, eles são perpendiculares, também chamado de ortogonais, né? Nomes bonitos, né? Então, se eu fizer a projeção de um lado e a projeção do outro, eu tenho um vetor resultante, uma força resultante ali. E essa figura representa um triângulo retângulo. Então resolveremos através do teorema de Pitágoras, onde eu tenho um lado que vale 16 e outro que vale 12. Então a hipotenusa ao quadrado, que é o FR, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então FR ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Desenvolvendo a expressão, eu chego na raiz quadrada de 400, que é 20 newtons, valor de 20 newtons. O terceiro exemplo, chegando, 2 pessoas arrastam por meio de cordas um carro, as forças aplicadas nele representam intensidade de 50 newtons e 600 newtons, 500 newtons e 600 newtons, desculpa. E as direções dessas forças formam entre si um ângulo de 60 graus. Calcule a intensidade da resultante dessas 2 forças. O ângulo é de 60 graus. Essa daqui, nós vamos ter que usar uma conta um pouco maior. Como é que ficaria a representação geométrica do vetor resultante? Quando eu faço essa projeção e essa projeção, eu tenho a minha força resultante no meio. E aí eu vou ter que descobrir o seguinte: esse vetor resultante ou força resultante é dado através dessa equação, né, que utiliza o cosseno do ângulo. Quando eu expliquei para vocês, não se preocupem, né, porque é estranho, uma expressão grande, mas é receita de bolo. Basta substituir os valores. Então eu vou substituir ali, 600 ao quadrado mais 500 ao quadrado mais 2 vezes 600 vezes 500 vezes o cosseno do ângulo. O cosseno de 60 ele é tabelado, ele vale 0,5. Se você tiver um calculador científico, você encontra. Se você procurar na internet, você encontra. Então eu elevo 600 ao quadrado, dá 360 mil. 500 ao quadrado dá 250 mil. 2 vezes 600 vezes 500 vezes 0,5 vai dar 300 mil. Que somado com 610 mil, muito número, né? Vai nos dar uma raiz de 910 mil, cuja raiz dá aproximadamente 954. A expressão é grande, mas com calma a gente consegue fazer. Okay? Então, o próximo exemplo. Esse é um pouco mais elaborado, apesar de não ter uma conta tão complicada como aquela, a interpretação dele é importante. Determine a resultante de forças que atuam no corpo, representado na imagem abaixo. Então tem um monte de vetor atuando. Então qual que é a minha recomendação? Veja os pares dos vetores. Nós vamos analisar os pares dos vetores. Então vamos observar. Primeiro passo, notem que eu tenho alguns vetores ali na parte de cima do corpo. Então eu tenho um vetor, todos eles direcionados para cima, vamos dizer assim, no nosso plano.
Eu tenho dois vetores para a mesma direção e sentido. Como é que eu faço a resultante? Basta somá-los, não é isso? 31 mais 24, eu tenho minha força resultante 1 de 54. Portanto, ali está o meu vetor de 55, perdão, 55. Ali está o meu vetor 55 newtons. Eu fiz a soma. Eu tenho agora esses dois vetores, um de 15 e um de 19, ambos apontando horizontalmente para a esquerda. Portanto, basta somá-los também. Somando, eu obtenho 34 newtons. Então eu vou trocar esses vetores por um único de 34 newtons. Ali embaixo eu tenho dois vetores também, um de 8 e um de 5. 8 e 5, mesma direção e sentido, os dois estão apontando para baixo, eu vou ter o valor de 13 newtons. Então vamos trocar esses vetores por um de 13 newtons. Beleza? Agora eu posso, igual eu fiz nos exemplos anteriores, acho que uns 2 ou 3 exemplos atrás, vamos eliminar uma das direções. Vou fazer aqui no caso a horizontal. Eu tenho um vetor de 90 e outro vetor de 34. Só que esses sentidos opostos, né? De 90 está para a direita, 34 está para a esquerda. O que eu faço? Subtraio, não é isso? 90 menos 34 dá 56 newtons. Então fica um vetor assim, 56 newtons. De forma semelhante, eu tenho um vetor para cima de 55 e um para baixo de 13. Quando eu faço esse componente vertical, também uma subtração. 55 menos 13. Resultado, 42 newtons. Portanto, eu tenho agora um vetor horizontal de 56 e um vetor vertical de 42. Eles juntos vão formar 90 graus. Então, eu imagino que minha projeção seja essa. E minha força resultante será a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, como é que eu resolvo isso? Pitágoras. Pego 56 ao quadrado mais 42 ao quadrado, isso aí é igual a FR ao quadrado. Desenvolvendo 56 ao quadrado e 42 ao quadrado, eu tenho 3.136, 1.764. Somando, dá 4.900, cuja raiz é 70. Então a resposta 70 newtons. Último exemplo. Duas forças de intensidade 12 newtons e 9 newtons, F1 é 12, F2 é 9, são aplicadas em um corpo. Das opções a seguir, qual a única que não poderia representar o módulo da resultante de força dessa interação? Então, vamos desenhar aqui o objeto, o corpo está ali, e vamos pensar nas possibilidades de vetores que já estudamos. Eu aplico uma força de 12 newtons de um lado e 9 newtons do mesmo lado. Então, mesma direção, mesmo sentido. Sabemos que nesse caso é só somar as forças, então eu obtenho 21 newtons. Ou seja, 21 é um resultado possível para esse problema. E ele quer um resultado que não seja possível. Portanto, a letra B eu já excluo. A letra B não faz parte da minha solução. Vamos pensar se os vetores fossem em sentidos opostos, um para a direita e outro para a esquerda. O que acontece? Aqui um de 12 e outro de 9. Nesse caso, sabemos que é só subtrair os vetores, não é isso? Portanto, 12 menos 9 dá 3 newtons, o valor, o módulo dele, sem sinal, né? 3 newtons. Então, 3 newtons é um valor também possível para o problema. Então, a letra D não me serve. Tem valores que não sejam possíveis. Outra interação que a gente também aprendeu é quando eles formam 90 graus. Né? Nesse caso, eu já vou mostrar para vocês, não é necessário fazer, mas eu quero apenas mostrar para vocês como ficaria. Então, se eles formassem 90 graus, um de 12 e um de 9, podia ser até o contrário, né? O vermelho na horizontal e o verde na vertical, não tem problema, mas a ideia é a mesma. Eu faria uma projeção, e aí eu teria a minha força resultante, que é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Portanto, eu aplico o teorema de Pitágoras. FR ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Desenvolvendo isso, eu teria a raiz quadrada de 225, que é igual a 15 newtons. Então, nós sabíamos isso, né? E o 15 também não é uma resposta. A letra A estaria fora. Eu ficaria então entre a C e a B. Se fosse para chutar, já resolvia bastante. Se fosse um vestibular, um Enem, né? uma prova, ficaria mais fácil de chutar. Porém, vamos resolver isso aqui.
Qual seria o que não é possível? 19,4 ou 34? Para isso, nós vamos observar o seguinte: que nós pensamos, nós conseguimos determinar o valor máximo para essa interação vetorial, que é a soma, que é quando os vetores estão para a mesma direção e sentido. E também determinamos o valor mínimo, que é a subtração, que é quando eles estão para direção e sentidos opostos, não é isso? Direções opostas, desculpa. Um para a direita, para a esquerda, um para cima, para baixo. Então, nesse caso, nós temos um valor máximo, que é 21 newtons, e um valor mínimo, que é 3 newtons. E nós, até por uma questão de preciosismo, de charme, nós fizemos até um valor intermediário, que é o de 15, que é quando forma 90 graus. E se nós quiséssemos também, nós teríamos feito, sei lá, chutando um valor para o ângulo e usando aquela lei lá dos cossenos, encontrar um valor também intermediário. O importante é que esse valor não seria menor que 3 e não seria maior que 21. Certo? Então, o menor valor para uma interação de vetores é a subtração entre eles. E o maior valor possível é a soma entre eles. Portanto, eu tenho ali o valor mínimo de 3 e o valor máximo de 21. Significa que 34 nunca seria um valor possível para essa interação entre os dois vetores. Ia passar de 21. Nenhuma operação vetorial com esses dois vetores chegaria a 34 newtons. Poderia ser 19,4? Poderia, dependendo do ângulo, né? Mas não iria passar de 21. Ok? Beleza? Vamos seguir então. No próximo passo, vamos falar um pouquinho sobre as forças básicas da natureza. Na natureza, basicamente, nós temos essas 4 forças ou interações. Eu prefiro usar o termo interação pelo fato de que, se eu falo força, fica estranho quando eu falo força forte e força fraca, que é as interações do núcleo do átomo. Bom, a interação eletromagnética, né, ela é mediada por uma partícula elementar chamada fóton. Né, ela envolve todo tipo de onda eletromagnética, todo tipo de espectro de onda eletromagnética, que vocês vão estudar com mais calma lá no segundo ano. Né? Então, toda interação elétrica ou magnética ou eletromagnética, ela é um tipo de interação eletromagnética. A gravitacional é muito simples, tudo está sujeito à gravidade, e vamos estudar melhor isso no final do ano, na parte de gravitação universal, mas é o que rege, por exemplo, entre muitas coisas, a órbita de planetas ao redor do Sol, de satélites ao redor de planetas, né, e outros astros também ao redor, né, de astros maiores. A interação nuclear fraca é o que garante estabilidade atômica. Por exemplo, quando o núcleo é instável, emite-se partículas alfa, beta, né, para manter a estabilidade. E a interação nuclear forte, passei mais rápido, porque vocês vão ver isso depois. Tá? A interação nuclear forte é o que mantém a coesão nuclear. Né? Você vai lembrar que o núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons, então tem prótons ali, carga positiva junta. Como é que se mantém carga positiva junta? Que força é essa tão intensa que consegue manter cargas, né, manter partículas que são naturalmente repulsivas, né, positivo com positivo se repelem, né? Como é que consegue manter isso bem coeso? Essa é a interação nuclear forte, a maior energia da natureza. Né? Isso aí que deu origem, por exemplo, à energia nuclear e também até mesmo as bombas atômicas, né? Interação nuclear forte. Beleza? O processo de fissão nuclear consegue liberar essa energia. Mas isso é um assunto para um outro momento. Temos ainda o tipo de força quanto à interação direta. Né? Tem as forças de contato, como o nome já sugere, tem que ter um contato direto. Eu exemplifiquei aqui para vocês o atrito. Eu tenho aqui uma motocicleta, né, no asfalto. Eu tenho aqui vamos falar sobre o atrito bem rapidamente. E aqui nós temos a força elástica, que tem uma mola que pode ser comprimida, e uma força tensora que o cara está na tirolesa. E aqui é a força da fome mesmo, né? Eu como, eu faço exercício. Geralmente eu fico com essa parte aqui, ó. Eu como. O outro tipo de força é o que não precisa de contato, chamada força de campo. E aí eu exemplifiquei para vocês a gravitacional, a elétrica e a magnética. Você não precisa ter contato com alguma coisa para sofrer a ação da gravidade. As partículas elétricas não precisam contato direto também, muito menos o magnetismo. Isso aqui é importante, nós vamos ter uma videoaula prática, né, para estudar o dinamômetro. E ele é um instrumento utilizado para medir força. Constitui uma mola, ela sofre deformação e tal. Então aqui eu tenho vários dinamômetros. O mais simplesinho, ao de laboratório experimental, e aquele realmente que é o profissional, né, que é para laboratórios de ponta, que é o dinamômetro digital. Certo? Em homenagem a Newton, Isaac Newton,
nós falamos aí sobre, nós usamos como unidade de medida o Newton, né? N como unidade de medida para a força, ok? Vamos fazer uma breve pausa para um cafezinho, essa é a xícarazinha que geralmente eu tomo, e daqui a pouco a gente retorna com as famosas leis de Newton. Até mais! Olá pessoal, voltamos depois de um cafezinho. Vamos agora dar continuidade à nossa videoaula sobre dinâmica, que é força, lei de Newton, etc. Onde vamos justamente falar sobre a primeira coisa, esse grande vulto histórico, grande cientista que revolucionou a humanidade, a ciência de modo geral, Isaac Newton. Depois falaremos sobre suas leis, um detalhezinho para força-peso e força normal, a chamada força elástica, muito importante para a nossa aula experimental, na escola prática, a força tensora e o atrito. Vamos tratar o atrito aqui nessa nossa aula apenas de maneira mais conceitual. Então, quem foi o grande Isaac Newton? Ele nasceu em 1642 e morreu em 1727. Isaac Newton ele unificou as leis que descrevem os movimentos dos corpos, sobre a ação de força. Essa é a obra máxima da ciência. Filosofia Naturalis Principia Mathematica, conhecido mais como princípio ali. A física, como muitas outras ciências na época, era conhecida como a mera filosofia natural. A maçã caiu. Por que caiu? Porque algo a atrai. Fecha aspas. Não se explicava essa ciência de um modo mais fusivo, realmente usando dados experimentais, com matemática, etc. E por falar em matemática, a ele é atribuída a invenção do cálculo diferencial, apesar de alguns matemáticos não concordarem muito, acharem que foi Leibniz que fez isso. Tudo bem, são contemporâneos, mas cada um desenvolveu do seu jeito, não entra nessa discussão aqui agora. Recebeu um título de nobreza, passando a ser chamado de Sir Isaac Newton, e foi presidente da Royal Academia de Ciências de Londres, Royal Society, a famosa Academia de Ciências. Ele está sepultado onde os lords são sepultados, na abadia de Westminster, na Inglaterra. Pra ter uma ideia, essa é uma frase de um famoso poeta inglês, Alexander Pope. Na noite se escondia a natureza em suas leis. Deus disse que surja Newton e tudo foi luz. Agora vamos falar das leis de Newton. Começando pela inércia, seguindo pelo que chamamos de princípio fundamental da dinâmica e por último, ação e reação. A primeira delas é a inércia. Todo mundo já sentiu os efeitos da inércia. Quando está num carro, por exemplo, e ele freia bruscamente, Aí, por exemplo, nós temos nessa animação aqueles testes de colisão. Daí mostra a importância de se usar cinto de segurança. Então a inércia diz assim: todo corpo tende a permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que sofra ação de forças que mudem esse estado. Então esse carro, esse veículo nesse teste, ele sofre a colisão, estava em linha reta, e quando dá uma batida, o objeto lá para dentro, esse boneco, que é o teste, é arremessado para frente. Por quê? Porque ele tende a permanecer em movimento. O carro para e ele tende a ir para frente. Está no ônibus, por exemplo, o ônibus freia bruscamente, a sua tendência é ir para frente. De repente, se o ônibus está parado e acelera muito, a sua tendência é cair para trás. Por quê? Você fica e o ônibus vai. Tá? Então esse é o princípio da inércia. O Garfield diz assim, está lá dormindo, o dono dele fala: você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. É preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Você não tenta usar isso com sua mãe, porque ela vai te dar um tapão no pé da nuca, não deve trabalhar, a menos que uma força mude esse estado. E a força sou eu, Sua mãe pode falar isso para você. Uma coisa importante é que quando você estuda, por exemplo, essa questão da força resultante, o corpo em repouso ou em movimento uniforme, a força resultante é zero. Não é que não tem nenhuma força, tem várias forças atuando nele.
Só que se eu somá-las, né, vetorialmente, a força resultante vai ser nula. Por isso que tem movimento uniforme ou em repouso, no caso. Então, fisicamente falando, do seu ponto de vista vetorial, um corpo em movimento ou em uniforme, né, movimento uniforme ou em repouso, né, não tem diferença do seu ponto de vista vetorial. A resultante das forças é zero. Outra coisa importante é que nós vamos trabalhar sempre com os chamados referenciais inerciais. O que é um referencial inercial? Qualquer referencial em relação ao qual a aceleração do corpo permanece nula. Então, é como se as forças que atuassem nele não existissem. Então, você não percebe a aceleração desse corpo. Igual a gente na superfície terrestre, por exemplo. Você não tem essa impressão de estar em movimento. Tá? Então, nós vamos sempre adotar nossos estudos, né, aqui no ensino médio, como referenciais inerciais. Segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Eu tenho ali dois desenhos e nós vamos mostrar para vocês na animação. Vamos comparar o que? A força, a massa e a aceleração dos corpos. Então eu tenho um cara empurrando uma caixa e a primeira situação é a seguinte: a caixa é a mesma massa, a mesma quantidade de matéria, a mesma massa, enquanto a força também é a mesma. Os dois carinhas têm a mesma força, aplicam a mesma força nessa caixa. Resultado, a aceleração também será a mesma. Então, porque eles chegaram juntos lá no final, né? Então, a aceleração é a mesma. Na segunda situação, vocês vão notar que a caixa de baixo é menor, tem menos massa do que a caixa de cima. Nesse caso, eu tenho massa diferente e mesma força. Então, se aplica a mesma força, é óbvio que o carrinho mais leve vai acelerar mais. Está. Beleza? Agora, o outro caso, eu tenho em cima o Dr. Banner, embaixo o Hulk, né? Que vai ser forte assim na lua. Nesse caso, eu tenho o quê? A mesma massa, só que as forças são diferentes. O carinho de baixo aplica uma força muito maior. Portanto, ele vai acelerar mais também. Com base nisso, nós podemos definir o princípio fundamental da dinâmica. A aceleração é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Ou seja, quanto maior for a massa, menor será a aceleração. Quanto maior for a força, maior será a aceleração. Matematicamente, a gente pode escrever isso assim: a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. São umas equações que nós vamos usar muito. Tá? Pode ver que é uma expressão vetorial, onde a força resultante tem uma setinha em cima, indicando que é um vetor, do mesmo jeito que a aceleração. O A é o escalar, né? O M é o escalar. O A é um vetor. Portanto, essa força resultante é a interação de vários vetores. Então, vamos ficar atentos quanto a isso. Tá? E um detalhe que nós temos que entender é que quando nós estudarmos a força resultante, é o que atua sobre o corpo, não o que está exercendo nos outros. Eu posso ter um corpo que está empurrando o outro, mas calma. Quando eu estudar um corpo A que empurra um corpo B, no A eu só quero os efeitos que ele sofre. O B a gente vai ver depois. Então, eu sempre estudo vetorial aos pares, já sabemos disso. E, principalmente, vamos ver as forças que o corpo está sofrendo. Ok? Mas não confunda a massa com peso, viu? Popularmente, o pessoal fala, vou subir na balança para ver meu peso. Não, balança registra a massa, que durante muito tempo foi considerada a quantidade de matéria. Né? A gente vê que hoje, com ênfase na física de partículas, ela é chamada de interação da matéria, não simplesmente quantidade de matéria. É a quantidade de matéria de um corpo e a medida da inércia ou da resistência de um corpo em ter seu movimento acelerado. Já o peso, por sua vez, é relacionado à força gravitacional que atua sobre um corpo. Então, de um modo geral, a força a peso, né, que age na superfície de um astro, no nosso caso, vamos falar na Terra, nós sofremos a ação da aceleração gravitacional. Então, a nossa massa, a nossa quantidade de matéria sofre a ação da aceleração gravitacional. Por isso, matematicamente, o peso é definido como o produto da massa pela aceleração da gravidade.
Tá? Já vimos na superfície terrestre que ela tem aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então anote também essa equação, que era importante para os nossos estudos. Nós já falamos de força de contato. Vou falar para vocês sobre uma das forças de contato mais estranhas, vamos dizer assim, de se pensar, que é chamada força normal. Né? A força normal, ela é uma força de contato entre um corpo e a superfície onde ele está. Então, por exemplo, quando eu posiciono um corpo sobre uma superfície, se existe uma força-peso, vai existir um outro parzinho chamado força normal. Tá? A força normal é sempre perpendicular à superfície de acordo. Então, colocou alguma coisa sobre uma superfície, você representa um vetor perpendicular, né, formando 90 graus com a superfície, né, apontando geralmente para cima. Né? Como cada ação corresponde a uma reação, a reação da força normal encontra-se na superfície de apoio. Então, vai ser a oposição do movimento. Essa superfície normal, essa força de apoio, né, ela sempre vai ser observada em qualquer situação. Quando nós estamos com o corpo na horizontal, a normal tem o mesmo valor da força-peso. Tá? Então, o valor da normal, o modo da normal é igual ao modo da força-peso. Então, esse é o tipo de desenho ali de cima. Tá? Então, sempre quando representarmos, vamos colocar a força normal. Tá? Então, depois vamos ver alguns exemplos com blocos, aí vocês vão ver essa próxima. E agora falamos da ação e da reação. A toda ação existe uma reação de mesma intensidade e direção, mas de sentido contrário. Isso é muito interessante, é um dos pilares da física. Então, por exemplo, você vê o funcionamento de alguns objetos, alguns mecanismos, alguns veículos, a hélice de um navio, como é que funciona? Aí na primeira imagem, a hélice de um navio, de um barco. Quando ele roda, a massa de água deslocada por essa hélice encontra a massa de água do rio, do mar, etc. Está estática em relação ao navio. Então, quando essa massa de água chega nessa outra, acontece o que? Uma ação. Então, sofre uma reação. Então, o navio é impulsionado para frente. O avião, do mesmo jeito. Quando a turbina joga uma quantidade muito forte de ar, um deslocamento forte de ar, essa massa de ar deslocada encontra uma massa de ar estática, parada. Então, ela exerce uma ação, sofre uma reação. E essa reação impulsiona a aeronave para frente. Então, tem um experimento muito simples. Você pega um calçado seu, que você esteja... Geralmente as meninas têm muitas rasteirinhas, né? Que ela escorrega. Então você pega um calçado que tem um solado que escorrega, que está meio gasto, e empurra uma parede. Né? Você fica na frente da parede, dobra os joelhos e empurra essa parede. Você vai ver o seu pé deslizar para trás. Porque tem um espírito me empurrando? Não. Você aplica a sua força na parede e recebe a reação que te impulsiona para trás. Esse brinquedo tem no laboratório de física. Quando voltarmos eu vou mostrar para você. Ele funciona com princípios de ação e reação e também com o princípio de conservação de momento linear, um assunto que veremos depois. Então, uma pessoa num barco, por exemplo, ela vem correndo, por exemplo, pode perceber que ela anda, quando ela corre o barco vai para trás. Né? Tem dois princípios aí, o atrito e depois também a ação e reação. Então, o para, ação e reação nunca atuam no mesmo corpo, tá? Então isso é importante. Então, um ponto recebe a ação e outro recebe a reação. Ainda um outro exemplo sobre ação e reação, você pega um balão, uma bexiga, enche ela e solta. Ela sai, né, voando, vamos dizer assim. Também, novamente, dentro dela tem ar. Quando eu solto, o ar se desloca, sai o ar de dentro da bexiga. Esse ar encontra a massa de ar de fora, né, tem muito mais massa que ele, né, então impulsiona, né, acontece uma ação e a reação impulsiona o balão para frente. Beleza? Para ilustrar essa consideração, vamos analisar a relação entre força-peso e reação normal. A força-peso e reação normal não representam um par de ação e reação, pois essas forças são aplicadas em corpos diferentes. Então, quem sofre a ação da força-peso é a mesa, e a reação normal, quem sofre, é o livro que está sobre a mesa. Então, lembre-se disso. Tem até uma historinha muito famosa, né, de um burro falante, que fala assim: o burro estava puxando uma carroça, de repente parou e falou ao carroceiro: não vou mais puxar a carroça. De acordo com a terceira lei de Newton,
quando exerço uma força sobre a carroça, esta vai exercer uma força sobre mim mesmo, mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, anulando a primeira. Você é burro mesmo, respondeu o carroceiro. Por quê? Perguntou o burro. Porque as forças de ação e reação atuam sobre corpos diferentes e, consequentemente, não se anulam. É isso mesmo. Tá? Então eu tenho uma força do burro sobre a carroça e depois uma outra força da carroça sobre o burro. Então um é o agente da ação e outro é o agente da reação. Resumindo, a terceira lei de Newton. Ao aplicarmos a terceira lei de Newton, podemos esquecer que as forças de ação e reação estão associadas em uma única interação, ou seja, corresponde a forças trocadas entre apenas dois corpos. Tem sempre a mesma natureza, são de contato ou de campo, né? Então a gente vai dar o mesmo nome para elas. E atuam sempre em corpos diferentes, então elas não se anulam, não se equilibram. Força elástica. Isso é importante, teremos um experimento sobre força elástica. O que é um corpo elástico? São corpos que, ao serem deformados, têm a tendência de voltar à sua forma inicial. Uma mola pendurada ou um menininho numa cama elástica, né? Pula-pula. Ele pula, deforma a cama elástica e, de repente, ela volta e impulsiona ele para cima. Isso é um corpo elástico. E tem uma deformação X da mola. Tá? Então, se eu estico essa mola, se eu comprimo essa mola, eu tenho uma deformação X. Se eu estico, esse X é positivo. Se eu comprimo a mola, o X é negativo, que estaria diminuindo o tamanho. Outro ponto importante é chamada constante elástica. Tá? A constante elástica é o que determina essa dificuldade de você comprimir ou esticar uma mola. Então, se você compara, por exemplo, aquela molinha da caneta com a mola do amortecedor, você vai perceber que a molinha da caneta é muito fácil de você deformar. Já a mola do amortecedor, nossa, é extremamente difícil. Né? Tem a ver com o material, tem a ver com o que é feito, a espessura da mola, tem. E todos esses fatores dão a chamada constante elástica, representada pela letra K. A gente pode obtê-la através dessa equação. K é igual a K é igual a FE sobre X. FE é a força elástica. Tá? Também alguns livros chamam de FEL, força FEL, né? Força elástica. E ela é a base da chamada lei de Newton. Então, prestem atenção nessa explicação, faremos um experimento muito parecido. Então, no primeiro desenho aí, você tem uma mola em repouso, né? Ela tem um comprimento. Quando você coloca um peso, ela tem um comprimento X. Se o peso for exatamente igual, então eu vou ter 2P, ela vai ter um comprimento 2X. Se o peso for completamente igual, eu coloco 3 pesos, ela vai ter uma deformação 3x. Né? Lembrando que o chamado de deformação é o comprimento final menos inicial, né? L menos L0. Então, L, o comprimento final da mola, e L0, o comprimento inicial. Então, comprimindo ou esticando a mola, ela resiste, aplicando uma força contrária. Então, o sentido da força exercida pela mola é sempre contrário à deformação. Então, vetorialmente, nós teremos a força elástica sendo menos K vezes X. Já a lei de Hooke, nós vamos adotar já com apenas o valor. Essa é a chamada lei de Hooke, em homenagem a Robert Hooke, um cara que tinha treta com Isaac Newton. Né? Eles não se davam muito bem, né? Uma certa querela entre eles. Então tá aí a equação da força elástica. Anota ela num cantinho. Nós vamos usá-la no experimento específico de força elástica para determinar a lei de Hooke. Outro ponto importante é chamado força tensora. Olha, a força tensora, a gente não vai ter equação da força tensora, você tem que observar como é que é a força tensora. Então, dado um fio ideal ligado a um corpo sendo puxado, imagina que eu tenho ali um fio ideal, ele não vai deformar, a massa dele não me interessa a massa, não vai esticar, não vai arrebentar. Então a pessoa está puxando aquele bloco ali por um fio. O que nós chamamos de força tensora, em alguns casos força de tração, representada pela letra T, é a força aplicada na corda e a força que a corda aplica no corpo. Porque se eu puxo o objeto, ele oferece resistência para mim. Então o vetor, esse vetor aqui, sou eu puxando o objeto. E o outro vetor T2 é o objeto até que está me puxando, está fazendo resistência ao movimento, exercendo resistência ao movimento. Tá?
As ações e reações são: a corda puxa o corpo puxa a corda, a pessoa puxa a corda puxa a pessoa, certo? Então temos sempre um T contrário, que é a oposição. Então, quando tivermos um fio ligando dois corpos, teremos a chamada força tensora. E agora o atrito. Vou abordar aqui de maneira apenas conceitual, né? Quando tudo se resolver, nós veremos aí o atrito. Eu vou tratar com você já como nos princípios de conservação de energia como uma força dissipativa. Por enquanto, né, nós vamos ver o atrito apenas conceitualmente. É uma equação, mas não vamos usar muito. Né? Então, quem gosta de Fórmula 1 percebe que tem pneus diferentes. Então, existe o pneu para o dia seco e o pneu para a chuva. Aí a McLaren do saudoso Ayrton Senna. Então, se eu colocar, por exemplo, um pneu liso quando está chovendo, o cara vai derrapar, não vai nem ficar na pista nada, né? Toda hora vai sair da pista. E se eu colocar um pneu cheio de ranhuras, né, numa pista seca e quente, ele vai esfacelar, né, quebrar tudo. Então, para que o atrito entre os pneus e a pista seja ideal para o veículo, né, você tem que trocar os pneus. Então, isso é chamado atrito, sabe? Essa aderência e a superfície externa. E esse atrito é bom ou ruim? Né? É ruim. Primeiro que ele é oposição ao movimento. Dá trabalho movimentar as coisas. E também desgasta as peças, né? Se eu pensar, por exemplo, em engrenagens de veículos. Né? Tem que sempre colocar óleo, etc. Depois trocar o atrito, desgaste. Mas também é bom, né? Porque o atrito da correia com o motor permite o funcionamento. A tração, por exemplo, também, né? Você consegue se movimentar, o carro consegue andar, porque existe atrito dele com o solo, o pneu com o solo, então consegue impulsioná-lo para frente. E também evita acidentes, né? O gordinho ali, na neve, congelado, escorrega e cai. Ele e a superfície de gelo é pequena. Uma moça ali que quer seduzir, né? Fazer uma dancinha sensual e acabou escorregando e caindo de cara no chão. A força de atrito se deve às rugosidades microscópicas da superfície. Então, cada superfície tem ali uma pequena rugosidade, né, microscópica mesmo, que você não enxerga. Uma superfície é lisa. É lisa macroscopicamente falando. Se conseguisse observar isso no microscópio e perceber que ela é cheia de ranhuras, cheia de imperfeições. E essas imperfeições se encaixam nas imperfeições de outra superfície, e aí pode dificultar o movimento. O atrito é uma força que depende necessariamente do contato entre os corpos. Então, obviamente é uma força de contato. Tá? E ali nós temos o chamado, né? O Michael Jackson, né? Sou meio alto, conseguindo andar para trás. Né? E é um fenômeno complexo, então nós vamos estudar, né, sempre o atrito de superfícies secas. Né? Porque o fator contaminante, como poeira, fuligem, camadas fluidas, né, complica um pouco o nosso estudo do atrito. Tá? Não significa que a gente não possa falar de um fenômeno para quem dirige, né, a chamada aquaplanagem, quando o carro está geralmente em alta velocidade, numa região que choveu, e ele capota, ou ele roda na pista, né, e consequentemente bate alguma coisa, ou capota também. Né? Por que isso acontece? Né? Tem uma fina camada de água sobre a pista, geralmente logo depois de uma baixada, e a pessoa, quando sai em alta velocidade, o carro, os pneus, eles não tocam o asfalto, eles passam por cima dessa camada, então perde aderência. É tipo quando você está num lago, numa lagoa, numa represa, você pega uma pedrinha e você joga a pedrinha para ela tirar casquinhas sobre a superfície da água. Né? Ela faz, né, várias quiques na superfície da água. Quando ela está devagar, ela afunda. Quando ela está rápida, ela passa por cima. Né? Então isso aí é um processo fenômeno que você consegue ver isso aí em pessoas que imprudentemente, bem imprudente, bem irresponsável, quando chove, trafega em alta velocidade. Né? Isso não deve fazer porque acontece o fenômeno da aquaplanagem. Né? Então você passa e tem a superfície com aquele espelhinho d'água, você passa e o carro pode rodar. Né? Então quando está dirigindo, oriente aí os seus parentes, né? Futuramente vocês serão motoristas também, de chuva tem que diminuir a velocidade, ainda mais em regiões que tem as plaquinhas, né? Risco de aquaplanagem. Tá?
Como toda força, o atrito é vetorial, o sentido é oposto à tendência do deslizamento. Então, se eu empurro a força para a direita, o meu atrito é para a esquerda. A gente representa ele sempre no rodapé do corpo, né? Então, é tangente à superfície do ponto de contato. E a intensidade, o seu módulo, ele depende se ele é estático ou dinâmico, né? Então, o atrito, a força de atrito, ele é esse μ vezes N. N é a força normal e o μ é o chamado coeficiente de atrito, certo? Ele mede o grau de rugosidade entre as superfícies. Não possui unidade de medida e geralmente é menor que 1. Geralmente esse coeficiente de atrito é menor que 1, 0, alguma coisa. Tá? Qual a diferença entre atrito estático e dinâmico? Contar uma historinha para vocês. Eu fui ajudar um amigo meu numa mudança uma vez. Ele tinha um guarda-roupa pesado de uma madeira chamada maracatiara. E essa madeira, ela é conhecida por ser muito pesada. E a gente, para poder arrastar esse guarda-roupa, deu muito trabalho. Estávamos em 3 pessoas. Empurramos, deu trabalho, mas quando ele se movimenta, ficou fácil de empurrar até o restante, para sair do quarto, chegar até a sala e depois da sala para a área, para poder se colocar no caminhão de mudança. Então, esse guarda-roupa, né, tinha um atrito com o solo, é um atrito chamado estático. A partir do momento que eu consegui movimentá-lo, o atrito se tornou dinâmico. Então, o mais complicado é vencer esse atrito estático. E essa imagem mostra para vocês isso. Por exemplo, quando eu tenho um corpo ali em repouso, então eu vou aplicando a força, e ele continua em repouso. De repente, eu aplico uma força nesse movimento de modo acelerado. Significa que eu rompi esse atrito estático. Tem um limite, né? Então, à medida que eu vou aumentando a minha força, eu não cheguei no limite do atrito estático, é chamada iminência de movimento. Tá? Então, depois, se eu continuo, eu posso até deixá-lo em velocidade constante. Esse gráfico pode mostrar para vocês também. Então, aqui está em repouso, você vai aumentando a força e o atrito também aumenta, porque tem um limite, né? Você não chegou nesse limite ainda. Você vai empurrando. De repente, quando está na iminência do movimento, quer dizer, aquele momento onde a próxima força é uma mosquinha que pousar, já movimenta o corpo, certo? Então você rompeu o atrito estático e ele passa a ser dinâmico agora. Então está aí nesse videozinho, né? Tá, hoje dá para a gente ver a pessoa tentando empurrar um carro. Ele tenta empurrar o carro. No começo é realmente muito difícil mesmo, né? A empurrada, muita força. Mas quando o carro entra em movimento, aí já fica mais fácil, né? Faz até graça. É até possível ele fazer uma brincadeira. Tá? Agora uma pequena pausa. Daqui a pouco retornaremos com blocos, aplicação dos conceitos de dinâmica. Então agora aproveite para você ir lá na cozinha e preparar um delicioso Toddy para você relaxar um pouquinho. Não, professor, é Nescau. Não, professor, é Toddy. Nescau, professor. Tenho certeza que é Nescau. Caramba, é Toddy, meu amigo. Mas não é possível, tô falando, é Nescau. Não é Toddy. Não, é Nescau. É Toddy. É Nescau. É Toddy. É Nescau. É Toddy. É Nescau. É Toddy. É Toddy. É Toddy. É Toddy. É Toddy. É Toddy. Ufa, depois dessa treta histórica, a melhor coisa agora é estudar, né? Valeu, professor Luiz, obrigado pela colaboração e pela discussão maravilhosa sobre o que é melhor, Toddy ou Nescau. Eu prefiro café, só para brincar mesmo. Beleza, vamos trabalhar agora com problemas com blocos, nossa parte 3 da nossa aula. Então vamos estudar sistemas de bloco na horizontal, na vertical e em várias situações onde envolvem fios e cabos ideais. Então aí está o título da nossa aula do momento, blocos, aplicação dos conceitos de dinâmica. Então esses são os exemplos que nós vamos estudar. Vamos começar pelo mais simples dele, que é o número 1. Um bloco na horizontal sendo puxado por uma força horizontal também, no caso direcionada para a esquerda. Então vetorialmente vamos estudar todas as forças que atuam nesse bloco, vamos considerá-lo sem atrito.
E na sequência vamos tentar definir matematicamente a expressão dessa aplicação. Lembrando, não existe fórmula pronta. A gente vai ter que adaptar as nossas equações à situação dos blocos. Então, o primeiro bloco, vocês estão vendo aí, ele está sendo puxado por uma força força F, né? Intensidade não foi dada. Então vamos observar aqui. Como ele está sendo puxado para a esquerda, eu vou ter toda a certeza que a aceleração está sendo para a esquerda. A tendência de aceleração também é para a esquerda, acompanhando a força, que é justamente o que está movendo esse bloco. Conhecemos a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então vamos observar aqui que esse bloco está ali sendo puxado por essa força horizontal para a esquerda. Se ele está na superfície de um aço, claro, todo o corpo está sujeito a força-peso. Aí vem a pergunta: ele está apoiado em uma superfície? Sua resposta é sim, não é isso? Se ele está apoiado em uma superfície, ele tem a chamada força normal. Então essa é a estrutura desse bloco. Dentre essas forças, quais a que consegue acelerar esse bloco? Somente esta força horizontal F. Então, o único vetor capaz de acelerar esse bloco é essa força horizontal F. Portanto, esse próprio F é a força resultante. Se eu só tenho um vetor, ele mesmo é a força resultante. Correto? Beleza. Essa é a equação para esse exercício. Você montou essa equação com base na observação vetorial. Ok? Lembrando que, por que essa força F é a própria resultante? Porque só tem ela. Se tivesse duas, a gente faria a operação vetorial. Por exemplo, um corpo de massa 5 kg inicialmente em repouso é puxado por uma força horizontal de 30 N sobre uma superfície plana horizontal sem atrito. Calcule a aceleração constante do bloco. Então, já sabemos, supondo que o desenho é o mesmo, nós já sabemos que a equação que rege esse problema é F igual a M vezes A. Fazendo a substituição, F vale 30, M vale 5, multiplicado por A, passando dividindo, eu tenho uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Então aí está o exemplo número 1. Segundo exemplo, nós temos 3 blocos posicionados numa superfície plana, novamente sem atrito, e sobre o bloco C a gente aplica uma força F horizontal também, direcionada para a direita. Vamos ver o que vamos fazer para resolver. Primeiro passo, mesma coisa, nós vamos verificar para onde esse bloco está indo, qual o sentido e a direção da aceleração. Nesse caso, ela está sendo horizontal também para a direita, porque quem está impulsionando os blocos é essa força horizontal que tem essa mesma direção e sentido. E aí nós teremos uma ideia disso quando percebemos que essa interação é vetorial e eu consigo aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Muito bem, eu tenho no bloco, vamos isolar os blocos, e lembra que eu expliquei para vocês, a gente sempre estuda as forças que estão agindo no bloco, que o bloco está sofrendo de força, não que ele está provocando. Eu costumo comparar, parece advogado de bandido mesmo, né? Ele sempre é uma vítima, etc. Ninguém pensa o que ele proporcionou. Então aqui vamos ser advogado do bloco bandido, é todas as forças que o coitado está sofrendo. Tudo bem? Então vamos lá. Uma força horizontal para a direita, chamada F. E aí é claro que ele tem força-peso. Todo o corpo tem força-peso. Se ele estiver apoiado sobre uma superfície, ele tem a força normal. Já estudamos isso. E agora vem o grande detalhe. Existe aí a terceira lei de Newton que nós já estudamos. A toda ação existe uma reação de mesma intensidade, direção, mas de sentido contrário. Quando vocês olham para o bloco B e o bloco C está empurrando o bloco B. Essa é a ação, o sentido da aceleração, né? O bloco C empurra o bloco B. Então o que acontece com base na terceira lei de Newton? Acontece uma reação de B para C. Ok? Então a ação é a força que o bloco C exerce no B. E qual seria a reação?
o contrário, a força de B exercendo em C, representado ali. Se eu olho para esse bloco, eu tenho que pensar exatamente quais são as forças capazes de movimentar esse bloco. Bom, uma força perfeita do movimento, né, favorável à aceleração, e outra contrária à aceleração, porque é a reação do bloco B, certo? Então, o que podemos dizer? Que a força resultante aqui, com base nessa lei de Newton, força resultante é a massa de aceleração. Quem é a força resultante quando eu tenho um vetor para a direita e outro para a esquerda? A subtração entre elas, né? Então, F é igual, F menos F de BC é igual a massa de C vezes a aceleração. Então, aqui nós temos essa força, essa interação no bloco C. Vamos isolar um pouquinho aqui e vamos partir para o bloco B agora. No bloco B, ele está sendo movido, aliás, tem a força-peso, né, para baixo. Existe uma reação normal para cima, porque está apoiado numa superfície e está sendo empurrado pelo bloco C. Então existe uma força de C em B, beleza? Sendo empurrado pelo bloco C. Então a força agora é de C em B. Notem que no desenho anterior era de B em C e aquele C em B. Qual a diferença entre elas? Apenas o sentido, porque a direção é a mesma e a intensidade é a mesma. O valor dessa aqui é exatamente o valor dessa. Seguindo, agora o que acontece? O bloco B empurra o bloco A. Então exerce uma ação sobre o bloco A. O sentido aqui da aceleração e dessa força, né? Então o bloco B exerce uma ação sobre o bloco A. Então recebe de volta a reação do bloco A, com base na terceira lei de Newton, da ação e da reação. Então se o bloco B empurra o bloco A empurra o bloco B. E o bloco B está sofrendo essa reação. Quais são as forças capazes de movimentar, de provocar, de alterar a aceleração do bloco B? Obviamente, a força que o bloco C empurra ele e a reação do bloco A. Então, favorável ao movimento é essa força que o C aplica no B e contrária ao movimento, a reação de A em B. Então, quando eu tenho dois vetores com sentidos contrários, nesse caso, um está para a direita e outro está para a esquerda, eu faço como resultante a subtração. Portanto, F de C em B menos F de AB é igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração do sistema é a mesma, porque os blocos estão se movendo juntos, né? Vamos isolar ele aqui no cantinho e vamos agora partir para o bloco A. O bloco A, que tem a sua força-peso, tem a sua força normal, porque está apoiado numa superfície e está sendo empurrado pelo bloco B. Então existe uma força de B em A. E somente ela é capaz de exercer movimento. Somente essa força que o B empurra o A é capaz de fazer com que o corpo entre em aceleração. Por isso, ela mesma é a própria força resultante. Então, no bloco A é igual a F de BA é igual a massa de A vezes a aceleração. Calma que isso parece estranho, mas com a prática eles vão pegando o jeito. Vamos isolar um pouquinho esses bloquinhos e vamos pensar assim, como é que eu faço agora para determinar, sei lá, uma equação geral ou diminuir um pouquinho esse monte de coisa, né? Bom, eu estou ali mostrando para vocês todas as equações de cada um desses blocos, todas elas. Existe um procedimento matemático chamado sistema de equações, que poderia pegar todas elas e colocar acima, e somar todas elas. Como é que seria isso? Bom, quando eu somo todas essas três equações, eu vou ter resultados, né? Beleza. Aí eu vou observar o quê? Né? Já estudei todas as minhas leis de Newton, estudei dizendo que a relação força mais aceleração, estudei também a questão da ação e reação, todas essas eu estudei. Então agora eu vou somar uma com a outra. E lembrando que a força de B e C e a força de C e B, com base na lei da ação e reação, elas têm o mesmo valor, do mesmo jeito que AB e PA. Então se eu somo essas duas, essa sendo negativa e essa sendo positiva, vai dar zero. De forma semelhante, essa aqui é negativa e essa é positiva, também vai dar zero. Quem sobra? Sobra o F, esse F aqui, sobra a massa de A, massa de B, massa de C e a aceleração.
certo? Então essa daqui acaba nesse exercício sendo a nossa equação geral. Poxa, professor, eu tenho que fazer todo esse procedimento aqui? Tem que entendê-lo. Mas aí eu vou dar a dica para vocês. Quando você olha para esse desenho, quem está movimentando esse desenho? Quem é a força capaz de movimentá-lo quando você olha para ela? É essa aqui, ó, a força F. Então aqui está ela. Esses blocos todos se comportam, quando eu estou movimentando, eles se comportam como se fosse um só. Então como se fosse a soma das massas de todos eles. Massa de A mais massa de B mais massa de C. Então é como se fosse um único corpo, um único bloco só. Então, I vezes aceleração. Então se eu olho isso com base na lei de Newton, na segunda lei de Newton, força não é massa vezes aceleração? Então a força, essa daqui, igual a massa de A mais massa de B mais massa de C vezes aceleração. Ou seja, a força que movimenta é igual à soma das massas vezes a aceleração. Aí de repente alguém me diz, poxa professor, não precisava fazer esse monte de coisa? Tá, você imaginou se o exercício pede a força de interação entre B e C? Você teria que usar ou essa daqui ou essa equação, né? Para poder encontrar. Beleza? Vamos ver um exemplo numérico que fica mais fácil de entender. Exemplo. Numa superfície plana, horizontal e perfeitamente lisa, estão apoiados 3 blocos de massa. M de A igual a 2 kg, M de B igual a 8, M de C igual a 6. O conjunto recebe a ação de uma força horizontal e constante de intensidade 64 newtons. Calcule a aceleração adquirida pelo conjunto. Beleza, isso aqui é a aceleração. Então eu vou direto aqui, ó. Força é igual a massa de A mais massa de B mais massa de C vezes aceleração. Então ele me deu uma força, que é 64, me deu todas as massas, 2 mais 8 mais 6, vezes aceleração. Ou seja, eu tenho 64 igual a 16 vezes A, dividindo, eu terei 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos começar simples, né? Depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos onde ele precisa. Eu quero achar a força de interação entre A e B. Né? Tem essa outra possibilidade também. Ok? Vamos para o próximo, questão número 3. Estamos de volta agora para a questão número 3. Exemplo 3, mais um bloco sem atrito. Eles agora estão numa bloco A e B. Eles estão na superfície horizontal, plana e sem atrito. O bloco A está sendo puxado por uma força horizontal F e ligado ao bloco B por um fio ideal. Lembra que eu já falei que é um fio ideal. Ele não vai esticar, ele não vai arrebentar e a massa dele é desprezível. Não interessa a massa. Se eu olho esse sistema, ele está sendo puxado para a direita. Portanto, a sua aceleração também é direcionada para a direita. A tendência de acelerar é para a direita. Então vamos isolar os blocos. Vou começar pelo bloco A, que tem força-peso, óbvio, que tem normal porque está apoiado em uma superfície e está sendo puxado para a direita por uma força F. Ele tenta ir, né? Mas tem uma força se opondo ao seu movimento. É o que está conectado ao bloco B. E o que está conectando ele ao bloco B? Um fio. Portanto, eu tenho a força tensora, também conhecida como força de tração. Em alguns livros você vai encontrar força de tração. Portanto, eu tenho uma força horizontal para a direita e o que tenta impedir o movimento, então é uma força de oposição ao movimento do bloco A, é uma força tensora, então vai ser direcionada para a esquerda. Bom, eu já estudei a segunda lei de Newton, que me diz que força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é que pode acelerar ou alterar o estado de aceleração desse bloco? As duas forças horizontais, F e T. Então, quem é favorável ao movimento é F e quem é contrário ao T, portanto, uma menos a outra. F menos T igual a massa de A vezes a aceleração. Vamos ver o que acontece no bloco B agora. Novamente, o bloco B está ali e eu posso pensar na seguinte maneira. Ele tem a força peso para baixo, força normal para cima e está sendo puxado para a direita por um fio ligado ao bloco A. Então eu tenho uma força tensora puxando ele para a direita. Ele não tem nada que atrapalhe o seu movimento, já que eu não tenho atrito. Portanto, o bloco B, obedecendo à segunda lei de Newton, a única força capaz de acelerar ou mudar o estado de aceleração desse bloco é a força T. Por isso, nós podemos dizer que T, essa daqui, é igual a massa de B vezes a aceleração. Certo? Quando eu analiso as duas, novamente eu posso abrir
um sistema de equações, igual o professor de matemática ensinou, ou vai ensinar pelo menos, eu tenho menos T e T. Olha só, isso vai dar 0, né? Portanto, sobra quem? Sobra a força, a massa de A e a massa de B. Ah, professor, as duas acelerações? Não, uma só. Ela é fator comum na matemática, se você quiser. Então, na verdade, é só uma porque o sistema está indo junto, a mesma aceleração. Mas, novamente, vai a dica da física para vocês aí, que você vai olhar o desenho. Olhando esse desenho aqui, você percebe o quê? Quem é capaz de movimentar o sistema? A força F. Aqui está ela. Quantos corpos eu tenho? 2. Estão unidos? Sim, por um fio. Mas estão unidos. O fio não tem massa. É o fio ideal. Então, massa vezes aceleração. Massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Pronto. Com isso aqui você consegue resolver. Claro que eu não posso ignorar essas duas equações, né? Tanto a do A quanto a do B, porque ele pode pedir a força tensora que une os fios. Então eu teria que usar essas equações para isso. Mas isso aqui já ajuda vocês. Quem movimenta o bloco? F. Quantos blocos eu tenho? 2, A e B. Eles somados vezes a aceleração. Por exemplo, olha só. A figura mostra dois corpos de massas A igual a 7 kg e massa B igual a 12 kg interligados por um fio ideal. O bloco B recebe a ação de uma força constante de intensidade 114 N. Sabendo que a superfície é perfeitamente lisa, ou seja, não tem atrito, né? Calcule, letra A aceleração adquirida pelo sistema de blocos e a letra B, a intensidade da força de tração no fio que liga os blocos. Vamos fazer a letra A então. Na letra A me fornece as massas, me deu a força que movimenta o bloco. Se eu penso na equação do A, tá aquela dali, e a do B, essa daqui, certo? E eu também sei que quem está movimentando o bloco é a força F de 114 N. E tenho dois blocos, então tenho massa de A e massa de B. Eu poderia ir direto nessa equação em destaque. Já me resolveria a questão de letra A. Ok, isso que eu vou fazer agora. Força é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. A força vale 114, a massa de A vale 7, a massa de B vale 12. Então eu terei 114 igual a 7 mais 12 vezes A. Então eu terei 114 igual a 19A, que divide 114 dividido por 19, eu tenho 6 metros por segundo ao quadrado. É o valor da minha aceleração do sistema todo. Beleza? Então a letra A resolvido direto na equação. Na letra B, ele pede a intensidade da força de tração no fio que liga os blocos. Eu já tenho a aceleração, calculei no exercício anterior. Então eu vou escolher uma das duas equações iniciais, ou essa primeira do bloco A ou a segunda do bloco B, para resolver esse problema. Nesse caso, eu vou escolher a mais fácil, né? Não sou bobo. Vou escolher aqui, ó, a do bloco B. Tensor igual a massa de B vezes aceleração. Tensora é igual a massa de B, que é 12 kg. A aceleração calculamos no exercício anterior, né, na letra A. Então, 12 vezes 6 vai dar 72 N. Se alguém tivesse feito pela primeira equação, seria a mesma coisa? Sim, vamos fazer só verbalmente para vocês entenderem. 114 menos T igual a massa de A vezes aceleração. A massa de A vale 7. 7 vezes 6, 42. Você ia fazer agora 114 menos 42. Certamente ia dar 72. Tá? Então qualquer uma das duas que você fizer vai dar o resultado. Eu geralmente escolho a menor, a mais fácil. Fica só uma dica para vocês. Exemplo número 4. Agora uma aplicação que eu tenho um bloco que ele está pendurado, né? Vamos ver como fazer isso aqui. Bom, para o bloco A, vocês vão notar que a aceleração dele está para a direita. O bloco B está para baixo, é óbvio, né? É gravitacional. Mas vamos analisar o bloco A primeiro. O bloco A, ele tem força-peso, claro que tem, né? Ele tem força-peso, e ele está apoiado numa superfície. Se está apoiado numa superfície, tem normal. Além disso, ele está sendo puxado por um fio para o lado direito, né? E o sentido dele é para a direita. Com base na segunda lei de Newton, qual é a única força capaz de movimentar esse bloco A? É a força tensora, à direita. A força-peso e a normal não vão movimentar o bloco A, só a tensora. Portanto, ela mesma, por seu único vetor, é a própria força resultante. Então, a força tensora é igual a massa de A
vezes a aceleração. Quando eu olho para o bloco B, eu penso assim: se o bloco B está ali suspenso, ele terá, como todo corpo em qualquer situação, terá a força peso de B para baixo. Só que ele não está apoiado em superfície nenhuma, então ele não tem força normal atuando nele, certo? O que ele tem para cima é um fio, então ele tem uma força tensora apontando para cima, certo? Então para baixo força peso, para cima a força tensora, para baixo peso, para cima tensora. Ele está sendo segurado pelo bloco A através de um fio. Então o movimento está direcionado para baixo, né? Mas o que segura ele é o fio. Então eu tenho a força tensora. Com base novamente na segunda lei de Newton, eu posso dizer que o bloco B, como tem dois vetores, são os dois vetores capazes, né, duas forças capazes de influenciar no movimento, na aceleração do bloco. Eu tenho peso de B para baixo e tensora para cima. Então eu tenho vetores opostos, com sentidos opostos. Então peso de B menos a tensora é igual a massa de B vezes a aceleração. Bom, com base nisso, novamente eu posso ir lá e fazer o meu sistema, aonde eu posso cancelar o T e o menos T. Eu tenho peso de B igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Novamente alguém vai dizer assim: professor, esse negócio de sistema é complicado, não entendi direito e tal. Então vai a dica da física, bem fácil. Quem está movimentando esse bloco, esse sistema todo o sistema? Quem está movimentando? O peso do bloco B, não é isso? É o B que está tentando arrastar o A. E muitas vezes, em algumas situações, consegue. Se tem aceleração, está arrastando. Então quem está exercendo o movimento é o bloco B. Então o peso do bloco B, que é igual à massa, a soma das massas, vezes a aceleração. Tá ok? Então aí nós temos novamente a generalização daquela equação. Exemplo: o sistema abaixo contém dois corpos A e B de massas iguais. A massa de A é igual a 28 kg, massa de B igual a 12 kg. O sistema é abandonado a partir do repouso, os atritos são desprezíveis e o sistema roldana e fios são ideais. Ah, tá, esqueci de falar no slide anterior. Essa peça aqui, ó, tem dois nomes mais conhecidos: roldana ou polia. Polia é outro nome que ela tem. É tipo uma carretilha, né? Quem já fez academia sabe que os equipamentos têm isso aqui. O pedreiro está lá fazendo um sobrado. Como é que ele sobe o balde de massa? Né? Ele geralmente amarra, prega isso aqui numa tábua ou coloca na parede e o fio passa por aqui. O servente pendura o balde de massa que o pedreiro puxa para chegar até lá. Né? É um sistema que pode se usar. Ajuda bastante a direcionar. Tá? Então essa aqui é uma roldana, ou também chamada de polia. Né? O sistema roldana e fios são ideais. Então, a roldana, a massa não interessa, não tem atrito, etc. Mandou adotar a gravidade como 10. E a primeira coisa que ele pede é a aceleração do sistema. Depois ele quer a intensidade da força de tração. A aceleração é fácil. Quem está movimentando o conjunto, nós já estudamos lá no anterior, né? Já vimos lá na demonstração. Quem pode movimentar o conjunto é o peso de B. Então vamos lá. O peso de B é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Sabemos que peso é massa vezes a gravidade. Então o peso de B é sua massa, a massa do corpo B, vezes a gravidade. Ou seja, 12 vezes 10. Aqui está a massa do B, 12, e a gravidade também vale 10. 12 vezes 10, igual a soma das massas, 28 mais 12, que dá 40. Então eu tenho 120 igual a 40A, 120 dividido por 40 vai me dar 3 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração. Isso para nós é importante para fazer a letra B. Beleza? Na letra B, ele faz a seguinte pergunta: a intensidade da força de tração que liga os fios. Quando nós isolamos as equações, nós chegamos nessas daqui, né? São as 3 equações que nós encontramos. O interessante dessas equações é que todas elas envolvem, né, as duas primeiras, com a básica de cada bloco, envolvem
a força tensora. Tem uma mais complicada, com mais elementos, e uma mais fácil. Eu, particularmente, gosto de fazer a mais simples. T igual a MA vezes a aceleração. Eu calculei a aceleração no exercício anterior, no exercício de letra A, deu 3 metros por segundo ao quadrado. A massa de ar foi dada, que é 28. Então, 28 vezes 3 dá o valor de 84 newtons. É o valor da força tensora. Se você fizesse na equação do B, daria a mesma coisa. Porque o peso de B é a massa de B, que é 12 vezes a gravidade, que é 10. Daria 120. Massa de B é 12 vezes 3, 36. 120 menos 36 vai dar 84. Tá? Então, qualquer uma delas, eu geralmente, como eu disse para vocês, escolho aquela que é a mais simples. O nosso último exemplo, modelo de bloco sem atrito, é um esquema chamado de máquina de Atwood, na qual eu tenho 2 pesos pendurados numa polia, ou rodando, né? E essa polia, por sua vez, está fixada ao teto ou a uma base por um outro fio. Então tem uma série de situações que a gente pode observar numa máquina de Atwood. Vamos pegar para mais simples. Primeiro passo, vamos pensar o que está acontecendo. Vou pegar aqui no caso o peso de A sendo maior que o peso de B. Para quê? Para que ele possa puxar esse bloco B. A tendência do deslizamento seja, né, uma aceleração desse formato, o A puxando para cá. Então, no caso de B, será a aceleração no outro sentido. Beleza? Então, esse sinal é importante para a gente entender os procedimentos para essa máquina de Atwood. Ok. Na letra A, no bloco A, perdão, nós teremos o peso de A para baixo. Não tem normal, porque não está apoiado, mas tem uma força tensora, né? Então vamos pensar a força tensora para cima. Então, como é que eu faria isso com base na segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Força resultante seria o peso de A menos a força tensora, igual a massa de A vezes a aceleração. Certo? Peso de A para baixo, tensora para cima. A tensora tenta se opor ao movimento. Já no bloco B, eu teria justamente as configurações de vetores parecidas. Eu tenho o peso de B para baixo e a tensora para cima. Só que esse cara está sendo puxado pelo bloco A. Então a tendência do movimento é para cima, a favor do bloco, a favor da força tensora. Portanto, ela vem primeiro. Tensora menos peso de B igual a massa de B vezes a aceleração do sistema. Se eu observo as duas e jogo no sistema de equações, eu vou cortar as tensoras, né? Olha só, corta as tensoras. Aí ficaria peso de A menos peso de B igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Nesse caso, se você também quisesse usar a dica da física, eu poderia. Quem está movimentando esse bloco? É o peso do bloco A. Tem alguma força se opondo ao movimento? Tem o peso do bloco B. Então, peso de A menos peso de B é a soma das massas vezes a aceleração. Claro que a gente precisa saber também o meio termo ali, né? O meio de campo, né? O caminho para chegar até aqui. Mas se você tem dúvida, se o exercício só pede, por exemplo, te deu as massas, quer aceleração, essa daqui você já resolve. Vamos ver um exemplo de máquina de Atwood. Um fio ideal que passa por uma polia, cujo atrito pode ser desprezado, sustenta 2 corpos. Massa de A é 4, massa de B é 6, no local em que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Abandonando o sistema a partir do repouso, calcule, ele quer, letra A, a aceleração adquirida pelo sistema. Na letra B, a intensidade da força de tração no fio que liga os corpos. E letra C, a intensidade da força de tração no fio que prende a polia no teto. Nós sabemos que a força peso é massa vezes gravidade. No bloco A, é a massa de A vezes a gravidade. A massa de A vale 4, a gravidade vale 10, portanto o peso de A é 40 newtons. Anota o valor aí. O peso de B é a massa de B vezes a gravidade. A massa de B vale 6, a gravidade vale 10, portanto eu tenho o peso de B igual a 60. Nesse caso, nós sabemos que o peso de B é maior que o peso de A. Por que é importante fazer isso primeiro? Porque agora eu sei o sentido do deslocamento, eu tenho o sentido da aceleração. A aceleração é assim, sendo puxada pelo bloco B e o bloco A sendo puxado.
O B puxa, o A é puxado. Certo? Porque o peso de B, que vale 60, é maior que o peso de A, que vale só 40. Com essa informação, eu posso partir para a resolução do problema. Né? Então vamos lá. Eu sei que o peso do A vale 40 e o peso de B vale 60. Vamos determinar então as equações de cada um deles. Então no bloco A eu tenho peso de A para baixo, tensora para cima. E no bloco B eu tenho peso de B para baixo, tensora para cima. O bloco B é peso de B primeiro, que é ele que executa o movimento, menos a tensora. Já no bloco A é o contrário. Tensora menos peso de A, que está sendo puxado para cima. A oposição é o peso. Então, jogando no sisteminha, ou fazendo direto também, né? Eu posso pensar assim, posso cortar, beleza. Ou posso pensar, quem está movimentando o sistema? O peso de B. Beleza. Quem se opõe ao movimento? O peso de A. Tranquilo, está aqui. Massa de A mais massa de B vezes aceleração. Eu tenho a minha equação para resolver o problema. Vou lá, jogo ela. Quem é o peso de A? 60. O de B 60, perdão. O 40 é o de A. Igual a massa de A mais massa de B. Então, 4 mais 6, aceleração. 60 menos 40 é 20. 4 mais 6 é 10. Fazendo a operaçãozinha matemática, eu tenho uma aceleração que vale 4 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Probleminha, letra A, resolvido. De forma até rápida. No B, eu tenho a intensidade da força de tração no fio que liga os corpos. Então agora eu preciso encontrar essa força tensora. Então eu já tenho aceleração também, né? Se eu olho de novo as equações, ó, estão assim. Tensora menos peso de A igual a massa de A vezes aceleração. Tensora, peso de B menos tensora, massa de B vezes aceleração. Qual que eu vou usar? Eu vou pegar aquela dali. Então, quem já sai direto, você multiplicar por menos 1, né? Sai direto. Tensora é igual a peso de A 40, massa de A vale 4, aceleração vale 2. Tensor igual a menos 40 igual a 8. Passo o 40 para o outro membro. T igual a 8 mais 40. Tensora vai dar 48. Se você fizesse isso no bloco B, seria a mesma coisa. Olha só. Vamos fazer aqui verbalmente. Bloco B vale 6. Desculpa, o peso de B vale 60. A massa de B vale 6. A gravidade, a aceleração calculada vale 2. Então eu teria o quê? 6 vezes 2, né? É isso? 6 vezes 2, 12. O peso de B, que vai para o outro lado, né? 60 vai negativo. Então, 60, 12 menos 60 dá menos 48. Como o sinal que está negativo, eu explico menos 1 ia dar os 48, né? 60 menos 12, 48. Pronto. Mas é claro que aqui sai muito mais rápido, fazendo de A, nesse caso. E a última pergunta é a intensidade da força de tração no fio que prende a polia no teto. Esse é interessante. Esse aqui, ó, esse fio que ele quer saber aqui, da força tensora da polia. Eu tenho essa força tensora e essa. Se eu te perguntasse assim, olha, determina para mim a resultante vetorial, só sem valores. Como é que se faria? Olha, os dois vetores, a força tensora está para baixo. Quem está puxando ela são os pesos de A e peso de B. A força tensora é a mesma, mas está para baixo. Mesma direção e mesmo sentido. Como é que eu faço a operação vetorial? Exatamente somando os dois vetores. Então a força tensora da polia é a força tensora do A com a do B, que é a mesma. Então vai dar 2T. Eu já calculei a força tensora, que vale 48. Então eu teria agora 2 vezes 48, que é igual a 96 newtons. Beleza? Então por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Bons estudos para vocês. Se cuidem e tchau!